Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu tava aqui lendo uma palavra e até meditando sobre, porque eu ouvi uma mensagem há um tempo atrás aí falando que Deus deu uma porção de criatividade para todo mundo, que criatividade é algo natural, todo mundo tem. Só que pessoas desenvolvem mais e pessoas desenvolvem menos. E aí eu comecei a orar em cima disso. Eu falei, ai Senhor, me dá criatividade, criatividade para arrumar minha casa, criatividade de como fazer atividades com meu filho. E é algo que eu tenho pedido. Aí eu estava aqui lendo uma passagem lá em Gênesis, que na verdade é o contrário disso. Eu pensando, caraca, parece que o diabo ele não tem criatividade. Ele usa a mesma estratégia desde lá de Eva. Pensa comigo, olha, medita comigo sobre isso, que eu estava pensando agorinha. Olha, lá em Gênesis 3, vou começar do comecinho para você entender o contexto, tá? Fala assim, ó, a serpente era a mais astuta de todas as criaturas que o Senhor tinha feito, né? Ela era astuta. Ela aproximou-se e perguntou à mulher, é verdade que Deus disse que não deviam comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Quando o diabo ele veio falar com a mulher, na verdade ele veio maliciosamente, né, astutamente, já nessa pergunta, fazer com que a mulher visse por um lado distorcido que Deus tinha feito, né? Porque olha o que acontece. Deus fez um jardim inteiro, gente, um jardim inteiro, magnífico. Quando a gente vai num lugar assim que tem uma paisagem bonita de plantas, de árvores, a gente fica, uau, imagina um jardim inteiro criado com todas as aves, com todos os animais, com flores, belíssimo. E aí Jesus disse assim, olha, tá aqui, o jardim é para vocês, 99%, digamos que, só um exemplo, mas digamos que tivesse 100 árvores no jardim. Olha, dessas 99 você pode comer. Agora, dessa uma aqui, não. Só que quando o diabo ele vem tentar Eva, ele diz, é verdade que vocês não podem comer de nenhuma? E Eva até, né, contesta, ela fala, não, nós podemos comer do fruto de todas as árvores do jardim, exceto da árvore que está no meio do jardim. Deus diz que não podemos comer da fruta daquela árvore, nem sequer tocá-la, senão morremos. Mas o que o diabo ainda vem fazendo? Por que eu digo que ele não tem criatividade? O que ele ainda vem fazendo? Quando Deus impôs um limite ali, ele pensou no bem do próprio homem. Não é? Como todos os limites que são impostos hoje. Só que o diabo ainda vem dizendo assim, ai, você não pode isso, você não pode aquilo, ai, você é crente, você não pode nada, né? Fazendo as pessoas ficarem frustradas no paraíso, né? Fazendo as pessoas, sabe, ai, você não tem uma família, não tem filhos, mas você tem saúde, tem tanta coisa. Mas aí você começa a ver, o que eu quero dizer com isso? É que desde o início, a estratégia do diabo é fazer a gente olhar para o que nós não temos e esquecermos de tudo que nós temos. E essa é a estratégia do inimigo até hoje. Hoje a gente tem tanta coisa. Gente, a gente acordou, levantou, fôlego de vida. Não precisamos de um oxigênio, não precisamos de estar entubados por alguma coisa. Mas a gente começa já acordando pensando, caraca, eu queria tanto isso e não posso. E aí a nossa visão, nós continuamos tirando os olhos de tudo que nós temos e olhando para aquilo que nós não temos. E essa frustração muitas vezes faz a gente se frustrar até com Deus. Porque no final de tudo, o que parece? Ai, Deus pode todas as coisas e não faz isso por mim. E aí nós esquecemos de tudo que o Senhor faz. Nós esquecemos de todo o bem que o Senhor tem feito, e nós esquecemos que muitas vezes alguns limites que são postos, não é? Algumas regras que tem que ser seguida, às vezes não é questão de que Deus não vai dar, é uma questão de que Deus só vai dar no tempo certo, não é? Como eu vou dar um carro para uma criança, não vou dar no tempo certo, quando ela for adulta e souber dirigir. Então, às vezes, Deus está nos preparando para nos entregar algo, mas aí o inimigo fica soprando no ouvido. Poxa, ele pode em todas as coisas, né? Todo poderoso, e não te dá isso, sabe? E tiramos os olhos e começamos a duvidar. E a dúvida, ela é o contrário de confiar.
Ela é o contrário de confiar em Deus. E sem essa fé de que Deus existe, de que Deus pode, de quem Deus é, né? Sem essa fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia fala sobre isso. E nós devemos parar para pensar. Parece até um clichê, né? Porque a gente sempre fala, temos tanto que agradecer, mas no nosso dia a dia parece que a gente esquece isso, né? Parece que a gente esquece de pontuar todas as coisas que temos a agradecer e passamos a olhar para aquilo que nos falta. E com isso vem uma infelicidade, né? Tem aquela passagem que eu gosto muito, que se Deus não poupou o seu próprio filho, não é? Que ele tinha de mais precioso, como ele não vai nos dar todas as coisas da quais nós precisamos, as demais coisas, para ele é fichinha, né? O que Deus tem para nós, às vezes, é muito melhor. O que a gente tem é que tirar os olhos das coisas terrenas e colocar os olhos nas coisas celestiais, né? Deus não tem só uma vida longa para te dar aqui, Ele tem uma eternidade para te dar no céu. Porque às vezes você tá no luto e você tá, ai, por quê? É porque Deus, Ele não vê só isso aqui, Ele vê a eternidade. Ou às vezes você tá doente e você começa a se questionar e tudo. Deus, Ele tem coisas tremendas. Quem sabe não é para edificar a tua fé, não é? Te curando e te fazendo se aproximar mais de Deus. Situações que acontecem em nossa vida, muitas vezes, é apenas um convite a voltar os nossos olhos para o Deus que tudo pode, e não para aquilo que nós ainda não temos, ou que nem teremos, porque Deus sabe que não é aquilo que precisamos, não é? Então, que nós possamos olhar para o nosso Pai como um verdadeiro Pai, reconhecer Deus como um pai, não aquele que, se ele pudesse dar, ele daria, mas ele não quer, mas como aquele que ele quer o nosso bem, o nosso melhor, tá bem? Beijinho!